Torcedor que gosta de futebol já está acostumado com essas imagens. Só que o que o torcedor não sabe é o que acontece depois disso. Há uma comissão que julga exatamente esses atos. Para explicar melhor essa situação, estamos com o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa Catarina, Mário Bertoncini. Presidente, é um processo que o torcedor realmente não tem acesso, né? E hoje, pelo menos as pessoas que vieram no segundo seminário de Direito Desportivo de Santa Catarina vão conhecer um pouco melhor esse processo. Bom, realmente, o futebol mexe muito com a paixão dos torcedores, dirigentes, mas eles não imaginam que por trás disso existe uma estrutura da própria federação para organizar o torneio e uma estrutura também do Tribunal de Justiça Desportiva para dar garantia à legalidade das competições, principalmente a questão de interpretação de regulamento e disciplina desportiva. Quando um juiz, quando um árbitro apena o cartão amarelo e vermelho, nem sempre é suficiente. Às vezes o fato trazido é mais grave. Então, se faz necessário que o atleta, o dirigente ou o membro da comissão técnica venha perante o tribunal fazer a defesa de um processo um pouco mais complexo. Por exemplo, um atleta que desfere uma cusparada no seu adversário, o juiz, quando vê, ele aplica o cartão vermelho. Mas a pena mínima desse tipo legal na justiça desportiva é de 6 jogos. Então é um claro exemplo de quando um cartão vermelho não é suficiente. E também a questão de interpretação de regulamento e outros fatos, como nós tivemos, por exemplo, no principal campeonato do futebol de Santa Catarina, no começo do ano, tivemos uma questão da interdição dos estádios por conta da não apresentação dos documentos exigidos pelo Estatuto do Torcedor e o regulamento da competição. O tribunal foi acionado e, dentro da sua competência, expediu o seu parecer, a sua decisão. Com relação ao futebol profissional catarinense se tornar cada vez melhor, de uma forma geral, os torcedores e os jogadores já estão mais cientes dessas questões que envolvem punições? Sem dúvida. Para vocês terem uma ideia, há cerca de 5 anos atrás, o número de processos julgados no futebol de Santa Catarina beirava os 600. O ano passado não chegou a 450. Existe uma redução drástica porque os julgamentos vão se repetindo e os torcedores e os atletas e os membros da comissão técnica vão assimilando essa disciplina desportiva. Um exemplo também bastante claro é a questão de tumulto em praça de desporto. Hoje, qualquer torcedor sabe que aquele que atirar um objeto em campo poderá penalizar o clube. Então a própria torcida se encarrega de rechaçar, o que é bastante louvável, desde que não haja violência, o torcedor mal educado, retirando ele do estádio e apresentando a autoridade policial, eximindo assim o clube de culpa. A competição catarinense corre-se o risco de repente, o tribunal não existir mais, então não vai ter mais punição, de tanto que há uma preocupação dos clubes em relação a isso? Bom, os clubes têm assimilado o papel do tribunal e nós não temos nenhum tipo de choque, porque todos nós buscamos uma competição bem organizada e que o resultado do campo sempre prevaleça a competência desportiva. E por outro lado, por um princípio de lei da Constituição Federal e da Lei Geral do Desporto, não pode haver uma competição profissional sem a estrutura de um Tribunal de Justiça Desportiva. Então, por enquanto, essa possibilidade não existe. Aliás, até o contrário. Nós tivemos, por exemplo, na Conmebol, pela primeira vez em muitos anos, a punição de clubes na Taça Libertadores da América. Quando é um campeonato que todos sabiam que os incidentes eram bastante comuns, mas a punição dos responsáveis não era. E esse ano já está se mudando isso, com punição de clubes como Corinthians e clubes do, se não me engano, Nacional do Uruguai, que também foi punido em virtude de desordens acontecidas durante um evento esportivo. É bastante salutar que as pessoas saibam que um jogo de futebol não justifica uma violência, um erro de uma arbitragem não justifica uma ofensa moral ao mesmo. O esporte tem que prevalecer sobre essas atitudes e nós vamos estar sempre atentos para que prevaleça sempre
o que o esporte determinar. Apesar de todo o conhecimento que o torcedor já tem em relação ao direito desportivo, gostaria que o senhor deixasse um recado aí para os torcedores, em especial os torcedores do Joinville Esporte Clube. O Joinville tem demonstrado, nos últimos anos, que é um time de massa, a torcida realmente comparece em bastante peso. É um clube que está agora lutando pela classificação agora no segundo turno catarinense. E a torcida do Joinville, na sua imensa maioria, dá exemplo, assim como a cidade. E nós precisamos rechaçar do esporte aqueles que brigam, aqueles que fazem tocar em ônibus de torcida visitante, aqueles que promovem qualquer tipo de baderna, porque isso não combina com o futebol. Felizmente, a torcida do Joinville tem demonstrado, ano após ano, que está conscientizada disso. Mas não só a torcida do Joinville, mas outras, nós ainda temos incidentes que não podem permanecer. E por isso que nós esperamos que sempre que haja uma evolução nesse sentido e que a nossa participação fique a menor possível, em que os jogos sejam decididos dentro de campo sem nenhuma interferência externa.